tirando essa, qual que é o treinador mais difícil pra você fazer uma pergunta? Abel Ferreira... Cara, o Abel, eu vou te falar a verdade, quando o Abel chegou, eu já estava naquela transição, saindo da reportagem e virando âncora na rádio. Então, uma das grandes coisas que eu sinto falta como repórter era estar em entrevista coletiva. Eu vou falar a verdade pra você. As pessoas acham que eu odeio o Abel. Eu não odeio o Abel. Eu não odeio... Posso falar? Eu não odeio ninguém. Eu não tenho ódio no coração. Para não ser aqui hipócrita e demagogo, não sei o quê, eu odeio político ladrão, estuprador, pedófilo, gente que é racista. Isso aí eu odeio mesmo. Eu quero que vá pro quinto do safado dos infernos, velho. Entendeu? Que abraça o capiroto. Ponto. Por futebol. Acho que eu vou odiar alguém por causa de futebol, cara. O Abel, eu não odeio o Abel, eu admiro o Abel. Tanto que já algumas oportunidades eu defendia, outras não, o Abel na seleção. Eu já defendi muitas ideias e, obviamente, reconheço os títulos que o Abel conquistou. Sim. Agora, o Abel, ele é um cara que, infelizmente, a entrevista coletiva dele, e não estou generalizando, alguns repórteres perguntam, poucos. A maior parte é uma confraria com chazinhos e bolachinhas. Que as pessoas têm medo de perguntar, principalmente a nova geração, que eu até entendo. Que não tem casca, que não tem bagagem, às vezes que não tem estofo de pegar e receber uma porrada. A única vez que eu estive na entrevista coletiva do Abel, eu ia perguntar sobre o contrato com o time do Catar. Era a minha pergunta. Era a minha pergunta. Só que isso aí, um ano e meio depois. A pergunta que eu fiz para o Abel foi esse ano. Foi 2025. Ele assinou em 2023. Sim. Passou 23 uma parte, passou 24, aí meio de 25, o repórter nosso estava com algum problema e precisava de um repórter. Eu falei, não, eu nunca vou deixar de ser repórter. A rádio está precisando de repórter, eu tô dentro, eu faço. Cara, não tenho vaidade nenhuma. Precisa fazer produção de um programa, vou fazer produção do programa. Ah, mas você é âncora, quero que se exploda, irmão. O cara que trabalha em rádio e que gosta, que ama, faz qualquer coisa. Precisa operar a mesa de som como eu opero. Não tem problema nenhum. Só não sei montar equipamento de externo, mas se precisar aprender, a gente aprende e faz. É que é ruim também que você tira trampo dos outros. Então cada macaco no seu galho, entendeu? Isso. Ponto. E aí eu perguntei pra Abel. A minha pergunta era sobre isso. O contrato. Ele ia ficar louco. Ele ia ficar maluco. Não, ele ia vir no meu pescoço. Mas eu já tava esperando, entendeu? Eu já ia perguntar assim, mas você ia fazer isso pra provocar. Não! Ele tem que explicar! Cara, uma pergunta, mais uma pergunta. Ah, mas eu não vou falar sobre isso. Ele tem todo o direito de não falar. Mas eu acho que algum repórter, se eu fosse setorista, eu ia perguntar todas as entrevistas coletivas. Eu ia ser um inferno da vida dele. Eu ia perguntar, falei, Abel, boa noite. João Paulo Capelanes, Rádio Bandeirantes. Abel, gostaria que o senhor falasse, por gentileza. Não vou falar sobre o contrato. Ok, minha pergunta sobre o contrato. Quer fazer outra? Não. Queria que o senhor explicasse. Ponto. Até uma hora. Porque é muito bom. Ele não é o paladino da moralidade, da educação e da justiça. Ele não fala o que o Brasil tem que fazer. Não. Ele sabe tudo. Ele é o gênio. Entendeu? Mas ele, quando comete os erros, ele não tem panca pra poder falar assim, pô, aqui eu vacilei, pô, aqui eu errei, pô, entendeu? Então, eu só tive uma oportunidade de fazer uma pergunta pra ele, que ele ficou muito bravo, por sinal, na pergunta. Qual foi? Que eu nem lembro qual foi a pergunta que eu fiz agora que você me perguntou, velho. Ah, lembrei. Não foi do... Qual foi a pergunta que eu fiz pro Abel? Ah, cara, daqui a pouco eu procuro aqui. Tá. Mas eu perguntei esse ano pra ele. Ficou putaço. Aí terminou a coletiva, levantou, saiu batendo porta. Daquele jeito eu peguei o microfone e comecei a rir não dele. Sim. Eu falei, bom, gente, ouviram aí. Fiz a pergunta que eu acho que era necessária fazer. Gostou, não gostou, tá tudo certo. Que o Abel seja feliz, nada contra ele. Mas respondendo a pergunta do técnico, que era mais difícil fazer pergunta, talvez o Tite. Porque o Tite te comia com o olhar. Tá ligado? Quando você pegava o microfone, o Tite já te olhava assim, ó. E geralmente, quando eu dava umas perguntas mais duras assim, uma vez eu fiz uma pergunta pra ele e o Tite respondeu com uma palavra só. Não. Aí o Quartarolo pegou o microfone na sequência pra fazer pergunta. Ele, só isso, Tite? Aí ele pegou, tava olhando pro Quartarolo e fez assim, ó, pra mim. Só. Ah, eu lembro disso. Lembra isso aí? Fui eu. Eu tenho meme essa parada. Eu meme essa parada. Ficou, mano, ficou pistola, mas assim... Aí eu fui pra zona mista, aí quando acabou a zona mista, o Tite passou lá na zona mista. Puta que pariu. Aí eu falei, puta, vai vir em cima de mim, né? Aí ele pegou e ficou assim, ó, parecia um ganso. Assim. Procurando. Puta, meio que assim de lado, puta, vai ser comigo. Aí o assessor, né, falou assim, Capelanes, aí eu, vem comigo aqui, oi, ele, o Tite quer falar com você. Eu falei, tá que pariu, vai comer meu toco, né? Aí a gente foi atrás do backdrop, atrás de uma pilastra, e ele, mano, veio trocar ideia na moral comigo. Ele, numa boa, veio conversar, eu expliquei o porquê da pergunta, ele falou, pô, cara, sabe que eu sou um cara que eu gosto de ter relação legal com as pessoas, acho só que você foi um pouco mais duro, poderia ter usado outro termo. Eu falei, tem razão, professor. Eu peço desculpas e tal, vou começar realmente a, né, trocar uma ideia e o respeito foi, assim, muito franco. Uma pena que o Tite mudou muito daquela época de Corinthians pra cá hoje em dia, né?
Mas Mudou ele era em um quê? cara. Ele era um. Mudou, cara. Mudou pra pior. Entendeu? Ele ficou muito chato, velho. O Tite ficou chato. Sabe por quê? Eu vou te explicar uma coisa. Depois Se você acha que a trouxer- seleção? Não sei, cara. Não sei. O cara ganha dinheiro também demais. Meio que foge um pouco do mundo real que as pessoas vivem. Porque assim, gente. Vocês acham que o Abel Ferreira não entende futebol? Vocês acham que o Tite, por mais cagadas que ele possa ter feito na seleção brasileira, numa Copa do Mundo, você acha que ele não entende futebol? Pô, não ia ser um tesão trazer esses caras aqui, sentar e falar de futebol. Futebol. Vamos falar de Exato. futebol. Imagina só o que esses caras têm de conteúdo pra poder agregar quem tá assistindo, agregar pra gente, agregar pra vocês, Trazer agregar pra um todo olhar mundo. que a maioria, 90% dos espectadores não tem. E é o que todo mundo quer saber, né? Pois é. Aí hoje a gente ouve a entrevista coletiva do Abel, mimimi, chororô, arbitragem, calendário. Monólogo. Chato. Hoje a gente pega a entrevista do Tite, filosofia. Que pipipi, Professoral. Que professoral. Porra! Entendeu? Então mudou nesse sentido. Parece que esses caras, não sei se é isso também. Tô cogitando, uma hipótese. Não sei se os caras, eles ganham tanto dinheiro, eles recebem tantas críticas, que os caras, eles vivem num mundo à parte. Tipo assim, eles não sabem o que o povão tá pensando, o que os jornalistas estão falando. E aí, quando eles vão pra uma coletiva, eles são totalmente desorientados do que as pessoas entendem, do que as pessoas criticam, do que as pessoas falam. E aí eles falam o que eles pensam, que vai na contramão do que tá todo mundo falando. E aí vira, mó bafafá. É. A pergunta do Tá ligado? Capelanes que eu vi aqui foi que você falou que a versão do Palmeiras 25 talvez seja pior. Pronto. Parabéns. ficou É pistola. isso aí. Ele ficou... Por quê? A minha opinião é o seguinte: Palmeiras investiu mais de 700 milhões de reais. Capela, mas tem dinheiro pra isso? Sim. Tá bom. Claro que tem dinheiro. Tomara que tenha cada vez mais pra poder investir. Mas olha só, minha pergunta foi a seguinte: em 2025, Abel, o Palmeiras, infelizmente, não jogou tendo mais investimento do que nas temporadas em que você foi campeão. Você com menos entregou mais. E você com mais está entregando de menos. Eu não vou normalizar o Palmeiras ter entregado o Campeonato Brasileiro. Não vou. É. Pode normalizar. Ah, mas que o foco de fato era a Libertadores. Ok, não vou normalizar. Entregar o Brasileiro. Não vou normalizar pegar o Corinthians 2 vezes em Paulista e Copa do Brasil e tomar taca de um time que está passando por impeachment, transfer ban, salário atrasado, diabo a 4. Não vou normalizar isso. Sim. Entendeu? E aí ele ficou louco. Cara, e é uma pergunta Normal, cara. Que Cara. o torcedor fazia É. todos os dias. Por isso que eu levei a pergunta até o Abel. que é o que o Renato Gaúcho falava, né? Ah, me dê tantos milhões em um time. Pois é. É o que todo o treinador sonha, ter um time Mas com ele foi pro investimento Flamengo e não desse. ganhou. Tem essa O também. Renato Gaúcho É, pedia, me dê aí 2021. um time que eu não sei quantos milhões, que eu vou lá e ganho também. Foi 2021, perdeu pro Palmeiras justamente a final da Libertadores. É, E aí, cadê o título que você prometeu? E foi muito questionado por isso, né? Eu lembro dessa situação do Abel, cara, do contrato, que ele deu uma declaração esse ano ainda, não posso estar enganado, se foi a recusa do Felipe Anderson ou um outro atleta, não sei, Felipe Anderson, o Andrés Pereira, pode ter sido um outro atleta que chegou a estar fechado com o Palmeiras, deu a palavra e voltou atrás. E ele falou, porque eu trabalho com homens de caráter e homens que assinam embaixo, né? E aí, depois saiu o negócio de que o Palmeiras tinha feito um acordo com o time lá do Catar e ele assina um pré-contrato. Isso mostra que ninguém tem teto de vidro, né? Esse negócio de ficar toda hora... Cara, ainda mais quando você é alvo. Ainda mais quando você Porque tem ele um já é cargo alvo, como né? ele é. Ele já é alvo por si só. Acho que assim, o Abel, ele foi muito criticado de maneira canalha. É, assim, é a mesma coisa. Se eu repudio que você não pode ser homofóbico, que você não pode ser racista, que você não pode ser xenófobo, que você não pode fazer tudo isso, eu não posso normalizar as pessoas que o chamaram de colonizador, que falaram um monte de asneira. Cara, eu quero que se exploda qual a nacionalidade do cara, se é argentino, brasileiro, Portugal, africano, português, seja lá o que for. O cara tem que ter competência, o Abel tem muita competência. E ele tomou muitas críticas injustas, descabíveis, em cima dessa situação que nada tem a ver com o futebol que a gente tem que analisar. As críticas que muitas vezes eu faço é em relação a coisas hipócritas que ele pede e que ele não faz. Vou dar só um exemplo dos vários que eu poderia dar. Ele pede mais educação das pessoas no futebol brasileiro, mas ele parece uma gralha na área técnica, chegando a mãe de todos os árbitros do mundo. O que ele fez com o Caleri no jogo no ano passado. Entendeu? Não, você se esquentar com o Caleri, bater peito e tal, É do jogo, essa ainda do é do jogo. jogo. Entendeu? O Tele já fez isso, o Luxemburgo já fez isso, o Muricy já fez isso, todo mundo já fez isso. Beleza, acontece. Mas assim, a forma como ele trata a arbitragem, fora, entendeu? Entre outras coisas, sabe? São desnecessárias, então você é pego na hipocrisia. Teve o lance do repórter lá no do Mineirão, celular, do celular. pegar o celular, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. É complicado. É complicado.